iniciar o 7º episódio do Pode Ecoar. Nós não sabemos como você chegou até aqui, mas se você é mulher chegou, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Tayara Miller. Eu sou Jéssica Murara. E eu sou Andréa Mercedes. Esse é mais um episódio patrocinado pela Branding Renove. Branding Renove, obrigada novamente pela parceria e pelo patrocínio. Hoje nós vamos conversar com uma mulher que ela é mãe, ela é amiga, ela é empreendedora, ela é apaixonada por estética, ela também ama transformar a vida das mulheres com propósito. Ela tem uma clínica de estética e o nome dela é Vivian Cavicchioli. Que nome, né? Que nome lindo. Vivian Cavicchioli. Chiquérrimo, eu achei chiquérrimo. Né? O nome é chiquérrimo. É chiquérrimo. Sim, ele impacta. Chiquérrimo. Sim. Vivi, seja muito bem-vinda. Obrigada pela honra da tua presença, por estar esse tempo aqui conosco. Hoje a gente vai falar de recomeços, de estética, de autoestima, de identidade, né? Pra gente começar, então, fala como é que tá a Vivi hoje, o que a Vivi faz, para se apresentar para quem tá vendo. Olá, muito obrigada a todas. Então, hoje eu tenho um espaço colaborativo, é a Estética Claritas, em Balneário Camboriú, já tem 3 anos. E lá eu tenho uma equipe de colaboradoras que cuidam, né, das mulheres. Então, a gente tem desde cabelo, unha, estética facial. E eu que trabalho com extensão de cílios e micropigmentação. Já há 15 anos nessa área e em Balneário Camboriú. Expert, né, Vivi? Sim. Né? Uma das primeiras, né? Pioneiras, eu acho, né, Vivi? Eu acredito que sim. Eu cheguei em Balneário Camboriú em 2010. Era bem vago esse mercado. Tanto que foi bem rápido, sabe? Assim, eu fechar a agenda, eu ter indicações, eu ter... A procura foi grande pelo trabalho. Legal. Foi grande, foi. Então, ali eu vi que na época, assim, claro, a gente chega, a gente faz uma pesquisa, vê como que tá funcionando, até questão de valores, tudo porque eu não tinha noção nenhuma, né? E eu vi que na época tinha 2 que fazia a parte de extensão de cílios, que eram as mais conhecidas. E dali eu segui também dentro de salão de beleza, sublocando sala, até montar minha primeira estética, que não é essa hoje, né? Que eu quero. Você falou de um espaço corporativo, né? Colaborativo. Não, colaborativo, desculpa. Isso, colaborativo. Não deixa de ser. Mas enfim, colaborativo. Como que funciona, para quem não conhece? O que é um espaço colaborativo? Tá, eu vou dar uma resumida do início, porque eu montei um espaço colaborativo. Boa. Por que colaborativo, né? Pelo fato de que, assim, eu sempre fui muito independente, muito cabeça. Eu sempre gostei das coisas do meu jeito, desde criança. Montava um grupo, era um trabalho, era eu que gostava de manipular, enfim. E dentro dos outros espaços eu percebia situações que desagradavam, tanto a equipe quanto também... Os clientes, né? E uma certa insatisfação, porque nós somos, né, terceirizados, né, colaboradores, e tinha uma certa exigência com a gente. E despreparo de algumas CEOs, né, donas né, do espaço. Então, eu optei primeiro por sublocar uma sala. E aí, trabalhei ali nessa sala durante um período, até eu vi a necessidade de ir para um lugar um pouquinho melhor, porque era mais simples, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma parceria, de abrir um espaço maior. E já pensando, né, eu e a minha colega na época, em dividir salas, tudo, para a gente poder tirar as despesas e a gente poder trabalhar livre. Sem ficar lucrando muito, porque a gente só queria realizar o nosso trabalho e ter essa despesa, né? Deixar mulheres como a gente, que gostava de empreender, mas que trabalhasse de maneira independente. Foi o primeiro passo de sair daquela sala sublocada para ter um espaço com as regras de vocês, que era esse o maior desejo, né? Assim,
alcançar a satisfação do cliente, só que para isso tu tinha que ter teu espaço. Então, quando tu diz não lucrar com esse espaço, é, na verdade, poder pôr ali o teu desejo de satisfazer a cliente. Se tu fizesse isso, para ti já estava bom, né? Assim, isso. Legal. Porque sempre tem, assim, né, um impasse. Às vezes, nem todo mundo busca evoluir, entender o próximo, é uma né? atitude de muita coragem fazer, sair de uma sala sublocada para assumir, então, por mais que seja com alguém, né? Te deu medo de fazer? Na época, não. Porque eu não tinha medo. Eu falei para ela que se ela não quisesse montar comigo, eu ia, sozinha. Ai, que legal. Era uma escolha. Ou tu vem comigo, eu vou arrumar sozinha. Eu acho que essa decisão também veio, talvez, de experiências que você teve em outros lugares que não te agradaram. Isso. Né? Que você não via como evoluir mais ali. Isso, E aí tomou a rédea pra fazer. Eu quero atender e fazer o que eu gosto de fazer como técnica profissional, mas também, talvez, ter a tua cliente, ela ter mais opções de serviços para agregar valor, né, tanto para cliente quanto para você, automaticamente, se você fosse a dona do espaço. Exatamente. E ter aquele olhar, aquele carinho, né, aquela organização e aquela independência. Porque você escolheu sair do CLT. Você é um prestador de serviço, um empreendedor. E por que quando você entra dentro... Todo lugar tem regras, mas... eu não podia fazer o meu horário. Eu tinha que cumprir o horário do local. Se eu tinha uma viagem, alguma coisa para fazer... Não conseguia fazer uma agenda. Não conseguia porque tinha que seguir aquilo ali, independente que tinha cliente ou não. Então, aquilo estava me sufocando. Passei por algumas coisas, que atrapalharam, que fizeram, eu tomar essa decisão até eu buscar a minha sala. E como deu muito certo com essa pessoa... que sublocou a sala para mim, só que o espaço eu percebia que ele era muito simples, muito vago, não era o teu desejo ainda, talvez. A gente era muito boa, oferecia um trabalho muito bom para estar ali dentro. A gente merecia mais. E aconteceu uma sala bem de frente, né? Houve oportunidade. E ela, então vamos. Olha, ninguém fez sociedade, parceria, sem contrato, sem nada. Vamos pegar um empréstimo, tudo na palavra. Foi uma pessoa, assim, que eu pude confiar extremamente. Uma confiou na outra. Isso foi, desde o início, uma confiança plena entre as duas. A gente montou e a gente batalhou juntas, né? E é bem raro achar pessoas assim, né? Nessa caminhada, nessa jornada. Ela tinha uma cabeça mais burocrática. Ela resolvia as coisas burocráticas. E eu, como eu tinha muita cliente na época, eu queria atender. Então, ela supria aquela parte burocrática e eu ficava... né? Se complementava. Essa é a parceria ideal, né? Cada uma na sua... Com certeza. Quando monta uma empresa, seria o ideal... Porque se as duas fazem a mesma coisa, né? E não faz conflito, continua um buraco e ainda tem o conflito. E aí isso foi, né, muito bom ali até 4 anos. Aí depois começou o conflito, porque não foi uma coisa bem dividida, bem certa. Uma começou a ter alguns problemas pessoais, a outra algum problema profissional. E aí chegamos à dissolução. Né? E aí você seguiu o caminho sozinha. E eu segui o caminho sozinha. Daí eu até não queria mais voltar a ter nada que fosse meu. Eu queria trabalhar dentro de um espaço. Fui trabalhar dentro de outro espaço. Né? Tava lá, meu desejo sempre atender minha cliente da melhor maneira possível que eu queria. Mas sempre cuidando. Acho que a gente pode melhorar essa parede. Acho que a gente pode melhorar essa louça. Pensando como empreendedora. Sempre mudando, sempre melhorando. E você fazia extensão de cílio. Nessa época era micropigmentação e cursos. E cursos. Você Eu dava cursos. dava cursos. Antes da pandemia, o meu carro-chefe era treinamento de extensão de cílios, designer de sobrancelhas e micropigmentação. No teu próprio, nesse espaço? Como que tu fazia? Eu comecei os primeiros cursos, eu comecei assim, numa salinha no salão que eu trabalhava. Antes de tudo isso, fui maquiadora, era aula de automaquiagem, era algum lugar que chamava. Sempre eu tinha vontade de ensinar. Vontade de ensinar o que eu sabia, vontade de ensinar. E quando a gente montou essa estética, né, no ano de 2016, nós montamos um espaço para dar curso. Porque tanto eu quanto ela, a gente tinha... Bem legais os cursos da Vivi, tá? Por isso que na minha impressão, para mim, tu foi pioneira.
Porque eu te acompanho desde sempre, né? E aí eu tive a única na época dando curso, assim, e tu era teu carro-chefe realmente, né? Essa é a percepção que eu tinha como tua seguidora. Eu fiquei em São Paulo um tempo, né? Era tudo pra mim, assim, quando a gente voltar ou falar de alguma coisa, tudo pra mim foi muito vago. Eu nunca pensei, eu nunca sonhei com isso. E eu agarrei uma oportunidade de ir para São Paulo e aprender tudo isso. Eu trouxe para cá. Eu tinha fonte para comprar lá, né? Fornecedores de materiais que aqui não tinha na época. Porque não tinha essa facilidade da internet, né? Desse site de vendas, né? Internacionais, principalmente, não tinha. Era bem difícil. Então, eu trazia, além de eu dar curso, eu vendia o produto. E essa minha colega, parceira, ela dava na parte de estética facial e corporal, porque ela era formada pós-graduada em cosmetologia estética, né? Então a gente trabalhou muito em cima dos cursos, eu e ela. A gente formou muitas alunas, né? Então, esse era o nosso carro-chefe. Até que, infelizmente, como um casamento, a gente começou a se desentender, né? E aí, houve o rompimento. Eu acredito que faltou maturidade das duas partes, né? Não culpo nenhuma nem outra. Foi uma pessoa que, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Ai, que legal. Sabe? Tenho, assim, um carinho imenso por ela. A gente se desentendeu no começo, mas a gente já se acolheu, a gente já se entendeu. Então, valeu como um aprendizado. Sim. E aí eu fui trabalhar de novo dentro de uma sala, mas realmente, gente, não era. Aí Quanto tempo tu conseguiu ficar nessa sala, Não Vivi? consegui ficar 2 anos. Ainda foi, eu achei bastante. Eu entrei, eu acho que foi em setembro, outubro de um ano, daí eu saí em janeiro do outro... Deu 1 ano e pouquinho. Deu 1 ano e pouquinho. Aí eu disse, não, eu vou montar meu espaço. E aí já veio a Claritas. Aí já veio a Claritas. É assim, ó, você adquire... Trabalhando nesse espaço, você fica mais tranquila, não se envolve com as questões burocráticas do negócio, mas é porque são dois lugares, né? E isso te incomodava a ponto de você querer sair e passar a ter um espaço teu por uma questão de liberdade ou por querer fazer as coisas do seu jeito? Como é que eu vou falar? Tem a questão da liberdade, de querer fazer as coisas do meu jeito, mas não é tão extremo assim. É mais um cuidado com a própria equipe que está lidando, com as pessoas. Ali eu observei, porque não era só eu, tinha outras também. A desconexão, gerir pessoas, no caso, esse gerenciamento da equipe não era bom. Não era bom. Era uma coisa que não tinha conversa, que não tinha uma reunião, que não tinha um acordo, uma falada. Era uma virava as costas, já estava falando da outra. São coisas que me porque incomodam. Ambiente de estética, assim, normalmente envolvem muitas mulheres. Isso. Né? E a mulher, ela tem uma facilidade para falar dos outros, né? Sim. Das outras, inclusive. Sim. Então, eu imagino que... eu tô falando isso porque o meu marido, ele teve salão de beleza com mais de 60 funcionárias, entre maquiadoras, cabeleireiras, depiladoras. Então, assim, eu me recordo muito desse tempo. Então, é muito comum você lidar com essas situações que são os desafios da vida empreendedora com a mulher que tá ali na estética, que tá lidando com esse ramo, né? Eu acredito que é difícil, não é porque é a Vivi, mas é porque é o perfil do público, né? Da equipe, do negócio em si. E eu exatamente porque eu não fui criada dessa maneira, a minha mãe sempre ensinou eu desde criança, assim, a gente a não usar ninguém de escada, a não diminuir o outro para você poder se sobressair, sim mostrar o seu verdadeiro potencial. Então, o que eu podia apaziguar, acalmar, sabe? Eu fazia, só que aí eu via que era eu sozinha naquela situação, que não dava. Eu sempre cheguei e tentei resolver, né? Mas não dava. Então, foi onde chegou o esgotamento, né? Então, todos os lugares até ali. E aí, não, eu vou montar. Só que, assim, eu queria procurar uma sala para mim, para eu trabalhar. Eu e a minha filha. Mas o que acontece? Né? Vou ser bem sincera. Balneário Camboriú, desde a sala menor, com 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, até uma sala maior,
o valor é absurdo. Consegui encontrar, às vezes, uma sala com valor menor, lá num outro ponto da cidade, uma sala aérea, sabe? E aí, negócio vai, negócio vem, eu disse, pô, aumenta aqui pra mim, assim... Até que eu achei uma sala térrea num tamanho bom, que eu vou fazer o seguinte, eu vou vir, vou trabalhar pra cá, e eu vou trazer mais profissionais. Aos poucos, eu vou trazendo profissionais e elas vão pagando um valor de aluguel. Cada uma trabalha independente, terá as minhas regras, né? Como que eu desejo. E aí, cada uma vai ter o seu lugar independente. Essa questão de você falou do seu jeito, das suas regras, é algo que é relacionado muito aos teus princípios. Isso. Aos teus valores, ao que a Vivi é, né? Isso. E isso vem muito, acredito, também da tua família, dos teus pais, da tua criação. Porque isso é algo que... Se aprende na infância, né? Isso, é muito particular, né? É algo que a gente carrega aí por anos e a vida toda praticamente. O que você acha que você trouxe dos teus pais como esse fortalecimento que levou a dar pra Vivi essa coragem de recomeçar de novo nesse espaço que você alugou ali, que você achou, né? O que você segue deles, que você vem dos teus pais? Você falou até muito sobre isso, né? No formulário ali, sobre os teus pais, Sim, sobre essas... sim. O que você acha que eles te ajudaram nisso? Meus pais, meu pai, principalmente parte toda do meu pai italiana, né? Eles são imigrantes, né? Então, já a busca de algo melhor, né? E o meu pai, ele foi empresário. Meu pai teve empresa, meu pai teve comércio... Até que meu pai também chegou num certo ponto que ele cansou, porque o sonho dele... Ele veio da roça, né? A vontade sempre era De vencer na vida. Veio da roça, ali ele foi, montou a empresa dele, trabalhava em 2 lugares e ele foi... Mas chegou num certo momento até que ele acabou voltando pra roça. Né, ele queria, o sonho dele era ter o sítio, ele comprou o sítio engraçado. dele. Isso aí a gente vê muito hoje em dia, né? Da pessoa, por exemplo, vai lá, empreende, de repente, não era aquilo. E volta pra origem. Ele teve a empresa dele de pintura e reforma, aí ele voltou, teve o sítio, e depois ele fazia os clientes antigos, mais antigos, que só confiavam nele, ainda fazia, mesmo aposentado, tendo sítio, ainda fazia esses clientes. Mas foi a aposentadoria dele, chegou aqui, aí eu vou agora sossegar. E a minha mãe teve cabeça empreendedora desde sempre. A minha mãe teve as oportunidades, mas a minha mãe casou e ela foi criada a servir o marido. Então, é o que o marido diz, tá dito. Minha mãe foi costureira de mão cheia, costurava para noivas. Fazia bem tudo aquilo que se propunha. Tudo. E ela sempre me incentivou. Seria uma excelente empresária em qualquer ramo. Excelente. Se a minha mãe tivesse tido o apoio para ela, ela teria sido uma excelente empresária. E ela, então, o que ela fazia? Ela me apoiava. Eu confio em ti. Porque tu tem um brilho único. Ela falava para mim. Que lindo. Que lindo, né? Tu tens uma luz. E talvez era também o que ela queria, né? E talvez não Isso. conseguiu realizar. Viu essa realização através de você, né? E será que tu também sente isso, Vivi? De repente, tu tá realizando um desejo da tua mãe, tu mesma, assim? Talvez tu tenha pego isso pra ti? Sim. Tanto que o nome da estética é Claritas, que do latim é o que brilha. Foi pensando que lindo! Que foi pensando nisso. Foi pensando no que ela dizia, sabe? Assim. E aí, ela confiou em mim e aí eu fui. E teve essa trajetória. É uma força que... Aí eu acho que explica um pouco da força gigante que tu tem, né? Porque, assim, a palavra de uma mãe dizendo eu acredito em ti... Nossa! É muito. Nossa, chega a arrepiar, né? Qual a qualidade, assim, Vivi, que você vê que seria mais importante do teu pai, da tua mãe? A qualidade que você falou assim, nossa, isso foi o que me trouxe até aqui. Na minha jornada. É resiliência. Resiliência. Porque, assim, sempre foi difícil. Nunca foi fácil, mas eles nunca desistiram. Eles sempre procuraram. Meu pai correu atrás dos sonhos dele. A minha mãe, ela não conseguiu efetuar essa parte ali, né? Profissional, tudo. Mas ela seguiu ali do lado dele, dando o melhor dela. Sempre foi uma pessoa que ajudou muito as pessoas. A minha mãe...
tanto na comunidade, quanto em tudo, ela era tida assim como uma conselheira. As pessoas Ela dava o jeito dela de poder fazer algo. E ela podia estar mal, podia ter brigado, podia estar... A pessoa, ela estava sempre sorrindo. Era aquela coisa, aquela mulher que todo mundo queria estar perto, que queria estar conversando. Mas tu é um pouco assim, Vivi. É verdade. Com certeza, essa é uma herança com certeza. que tu tem. É da Tu é mãe. extremamente carismática, desde os primeiros encontros. Tu é uma pessoa sensível, nitidamente Demais. sensível. De querer ajudar, né? É. Ajudar as Isso mulheres, tem, ajudar as isso pessoas, tem. com certeza. Na verdade, o que Isso tu tem. faz, o teu trabalho, ele já transparece isso, né? Ele já é aumentar a autoestima da mulher, aumentar a qualidade de vida dela, fazer com que ela se sinta... sensibilidade, propósito, né? Que ela se sinta mais feliz, mais bonita. A Vivi, a Vivi, ela faz tudo com propósito. Não dá pra imaginar uma Vivi fazendo assim, sem propósito, né? Sempre foi com muito amor. Desde quando eu comecei a maquiar, desde quando tudo que eu fui sempre foi com amor. Eu sempre disse que o meu trabalho não é trabalho, é amor. Sabe? Eu acho assim, que é um excelente gancho essa questão de propósito, sensibilidade, transformar a vida, para te falar sobre o projeto incrível. Parabéns, antes de mais nada, porque novamente você está dedicando o seu tempo, a sua alma num quadro transformador, lindo. Estamos bem curiosas para saber como isso surgiu, da onde veio essa ideia, por quê? Foi uma necessidade ou foi um desejo, foi um sonho? O que isso está resultando nessas transformações? Fala o nome desse projeto, conta para nós, porque a gente está acompanhando e tá bem maravilhoso, lindo, né? Inclusive, eu também me propus aí a colaborar com a Vivi, porque foi algo que me tocou. A gente sabe da importância que tem isso para a mulher. Sim, muito, né? Então, o projeto, ele se chama, né, um quadro, né, de volta ao espelho. Esse nome até surgiu diante da nossa primeira participante, né? Que ela se olhou no espelho e ela disse, agora eu consigo voltar a me olhar no espelho. Que surgiu, assim... Me deu uma vontade. Um dia eu atendi ela e ela contou a história dela para mim. E aquilo, assim, mexeu demais comigo. Uma história, assim, de vida. Deus deu oportunidade 2 vezes de vida para ela, sabe? Se entrarem lá e pegar o primeiro episódio, tem a história da Dai. A história da Dai é incrível. Qual que é o arroba, Vivi, para quem quiser ver a história dela? @Vivian, com 2 N's, né? Cavicchioli. Ou @Claritas_estética. Que eu tenho, né? A Claritas e o meu tá nos 2 ali. A gente escreve na legenda aqui do YouTube. Sim. E eu vi a história dela, bateu aquele sentimento dentro do meu coração. E era bem na época da quaresma, eu estava muito focada ali em fazer um jejum. E todos os dias, né, parava e fazia minha oração e tal. E naquele dia, na oração, veio assim, vai fazer um projeto. Vai chamar mulheres e transformar, e começa com a Dai. Tipo... E aí eu cheguei para ela e disse, olha, tô pensando nisso. Eu tenho que chamar as meninas para ver se elas aceitam. E se elas aceitar... Meu Deus do céu, é sério? Porque ela tava, assim, bem desanimadinha, sabe? Bem descuidada. Então, tá. Aí eu fiz uma reunião, chamei as minhas colaboradoras, né? Eu devo tudo a elas, tudo começou com elas. Elas decidiram que eu participar. E começou só comigo e as minhas colaboradoras. Aí, no mês seguinte, a gente já conseguiu o patrocínio, já entrou, tipo... roupa, já entrou flores, já entrou semijoia. No mês seguinte, já entrou tratamento dentário, já entrou tratamento psicológico, já entrou acompanhamento pós. Então, tá crescendo. Nossa. Tem muita Que gente especial, né? Não, isso quer dizer que tem muita gente, como a gente também, né? Que tem essa mesma vontade. E às vezes é só alguém dá o início. Plantar né? a semente. Plantar a semente. Para aquilo crescer, né? Para aquilo crescer, porque eu acredito sim que tem muita gente boa, que tem muita gente com também, vontade no coração de fazer. Mas aí, conta, só explicar direitinho o que vocês fizeram nessa primeira... Aí lá ela recebe tratamento, né? De hidratação facial... Cabelo que precisa ser feito, você quer fazer mechas, ou só um tratamento, corte, escova, unhas, cílios, sobrancelha, maquiagem.
Aí agora ela já recebe roupa, já recebe uma semijoia, já recebe... Autoestima. Autoestima. E sim, porque é voltado para isso. Autoestima. Resgate Recebe autoestima. de autoestima. Aquela pessoa que ela tá ali, ela tá na batalha, mas tá difícil, ela não consegue ir num salão, ela não consegue... Às vezes até pode ser que ela consiga ir, mas ela... o que eu vou fazer lá? Às vezes pode ser... talvez uma limitação financeira, falta de tempo. Às vezes ela tá tão no dia a dia, na rotina, talvez Cuida como mãe. de tudo e de todos. E ela nem se vê nesse lugar. Até pra ter dificuldade de ir até lá, colocar o pé, ou marcar um horário. Isso. Ela não consegue, né? Tá bloqueada naquela barreira. Isso. E aí não vai ter um resultado nunca. Então Sim. você já começou ali esse teu despertar através da tua fé, de querer ajudar ela, foi realmente na dor da tua cliente. Sim. Né? Você estava ouvindo ali e aquilo te tocou de uma maneira, fazer um quadro que já tem vários empreendedores, pessoas querendo ajudar, né? Sim. Apoiadores, o que é incrível. E quando você realiza essa transformação nessa mulher, o que a Vivi sente no coração? Ai, gente, é inexplicável, é muito preenchedor. Porque, imagina, você vê... acho que eu sinto mais do que se fosse comigo. Porque, sabe, poder proporcionar isso, ver a alegria... Já é, para mim, a minha realização maior dentro da minha área é eu realizar um procedimento e a cliente sair feliz e satisfeita. Agora, imagina eu trazer uma pessoa que ela não tinha condições, que ela não tinha capacidade, que ela não tinha... Nem passava pela cabeça dela poder dar um impulso na vida dela. Porque eu sinto, eu entendo que, a partir desse momento, se ela estava precisando... de um cuidado, se ela estava precisando de um empurrão, ela recebeu ali. Até para ela, uma roupa melhor, para ela poder procurar, às vezes, um trabalho. Ela saber que ela também é bonita. Porque quando você faz vídeo, você faz foto, às vezes a gente hoje está muito limitado às redes sociais e olha que todo mundo é perfeito, lindo. Gente, mas se você faz uma maquiagem, se tira tudo de todo mundo, a gente é igual a todo mundo. A grama do vizinho sempre é mais verde, se né? for fazer uma foto, você num lugar legal, por um fotógrafo legal, você vai ficar linda, radiante também. E esse pontapé, não, esse pontapé, né? Esse primeiro passo já vai interferir com certeza na mudança para várias coisas na vida dela, né? A gente não tá falando de uma mudança estética, a gente tá falando de muitas coisas. Eu vou compartilhar algo que aconteceu comigo. Eu fui escolhida para uma determinada situação, escolhida, assim, da mesma forma que tu escolhe a pessoa que vai participar do teu quadro, eu fui escolhida. E eu ficava... Além de receber o que eu recebi, que foi incrível, foi acho que 12 meses de acompanhamento, uma questão profissional. Eu ficava... E até hoje eu me questiono e me sinto abençoada por ter sido escolhida. Isso de tudo é o que mais me impactou. Eu gosto até de contar essa história justamente porque... dentre tantas, porque eu. Obrigado, Senhor. Né? Quando a gente é priorizada, justo. Né? Meu Deus. Quem não quer ser priorizada, gente? E a gente maravilhoso. vai pra estética, eu não sei, a gente quando vai pra estética, é pra se cuidar, pra se dar carinho, né? Pra mim, estética é isso. Eu vou pro meu momento de lazer. Que é o momento que a gente sai dali bonita, a gente se olha melhor, a gente, né? Toda mulher faz isso, né? E outra observação, né? Vou te parabenizar mais uma vez, Vivi, porque assim, não é só fazer tudo isso. É assim, a gente sabe das tuas questões, dos teus desafios e ainda assim encaixar isso, que não é tudo que a gente se propõe a fazer. Assim, de fora parece que é mais fácil até tu começar a fazer. Daí tu começa a fazer tudo. Ai, Senhor Deus, é tudo isso, tudo meu isso, Deus. E isso, mais isso. E ainda assim, tu, né, tá indo pro quarto quadro. Vai pro quarto agora. Então, mais uma vez, parabéns. Porque não é fácil... Como é mostrado na... Iniciar, plantar a semente, né? Que é o mais difícil, que dá trabalho, que você tem que pensar, você tem que interagir e fazer um cronograma, fazer uma estratégia, estruturar. Sim, e ter as pessoas, né? E ter que unir, porque você tem que unir os profissionais. Tem que unir os profissionais, porque eu sozinha não vou conseguir fazer tudo. Então, às vezes, você é bem recepcionada. Tem gente que, só tá esperando, como eu já tive. Meu Deus, era isso que eu tava pensando, é isso que eu quero. Claro que eu topo, sabe? Como tem
pessoas que não dão muita bola, né? Sabe? Mas eu entendo, não é... A partir do momento que experimenta, gosta. Porque eu acho que quem não gosta, Não, e tá tudo bem também, porque a gente tem que pensar no lado bom, né? Que tem pessoas apoiando. Sim. E quem vai apoiar vai ser realmente algo do coração, né? Vai Sim. ser bem visto, é algo com um propósito, como é o teu trabalho. E aí propósito. se assemelha com a Vive. Né? Sim. E aí, aproveitando isso, hoje o teu trabalho é movido pelo teu desejo, pela tua paixão. Dá pra ver quando você fala, né, sobre o teu espaço, sobre a tua estética, o jeito que você trabalha. O teu trabalho técnico também, como até lidar, né, fazer a gestão desse lugar também. O que você acredita que tenha sido o ponto inicial que despertou o desejo para você escolher essa profissão, ou fazer o curso, ou iniciar nessa jornada da micro, dos cílios, dessa parte? Ai, gente, olha, eu vou falar pra vocês. Eu não escolhi. Ela te escolheu. Ela me escolheu. Se eu contar, então vamos contar, né? A história desde o começo, então. Sim. Né? A Vivian lá, com 12 anos de idade, ganhei um estojo de alicate de cutícula, né? E aí, a minha mãe, assim, não tinha dinheiro para pagar o curso. E aí, ela me levou... eu vou fazer o seguinte, filha. Eu vou fazer meu pé numa manicure e tu observa, porque eu sempre fui muito do olhar. Que legal. Tu observa bem. Tua mãe era Então, empreendedora mesmo, né? se tu souber fazer... se tu vê bem certinho tudo, depois tu reproduz na mãe e tu já vai atendendo de casa em casa. Ela não dá o peixe, ela ensina a pescar. Minha avó era dessas também. Aí eu fui, né? Tá, mãe, fiquei lá observando em pé, só perguntando as coisas. Uma adolescente, pensa. Imagina. E eu já na época... 12 anos, uma criança praticamente. Não, meu filho, 12 ela anos. fazia amarrador de cabelo pra vender, pra eu pagar minha aula de violão. Eu vendia amarrador de cabelo na época. Ai, tua mãe é uma fofa. Tudo, assim, ela fazia, ela não tinha condições, ela tirar e dar umas ações. Eu vou fazer, e aí tu vende, né? E aí, aí foi. Aí eu vi, aí comecei. Se alguém perguntar, tu disse que tu fez o curso com a fulana de tal, lá na casa dela. Gente, amei. Sabe que daí era uma conhecida nossa lá de Itajaí, né? Eu disse, tá bom. E aí eu comecei a fazer, na época custava R$5, pé e mão, tá? Aí fui trabalhar você é em de salão. Itajaí, Eu lá. sou de Itajaí. E aí foi, né? Aí fiz assim, fiz a domicílio. Aí fui trabalhar em salão. Aí depois eu parei, casei, mas aí eu continuei depois a domicílio, depois que eu ganhei a minha primeira menina. Até curso de panificação eu fiz, tá? Fizesse? Eu fiz salgadinho pra fora, bolo, docinho. Sabe cozinhar? Todas as habilidades sei cozinhar, manuais, sei. pelo jeito. Sim. E aí eu fazia os bolinhos, levava no mercadinho pra vender, deixava lá, eu vendia pros vizinhos, era assim. Saía na bicicleta, a minha pequenininha na cadeirinha, a pequenininha que hoje é a maior, né? A Catarina. A primeira filha. A primeira, uma sacola de lingerie, a revista do Avon, a malinha de manicure e ainda era assim, né? A empreendedora. Aí foi. Só que eu me separei no ano de... A Catarina é de 2003... 4, 5, 6. Em 2006 eu me separei e voltei a morar com os meus pais. E lá eu conheci a loja do Boticário. E aí eu trabalhei durante 2 anos e meio, foi onde eu aprendi a maquiar e me apaixonei pela maquiagem. Ah, é? Aí a parte de começar a fazer atendimentos profissionais e cursos começou ali, através dessa experiência que eu tive na No Boticário. Boticário. E Lá você tinha cursos? lá, a loja? própria empresa, ela... Tipo assim, nós recebia DVD, né? Pra assistir. Pra assistir cada coleção nova que lançava, era 2 tipos de maquiagem. E aí, você assistia pra reproduzir, pra aprender. E eu fiz um curso profissionalizante depois, eu acho, também. Fiz. Só que eu cheguei lá e eu já sabia mais do que... Foi só pra pegar o certificado. Foi quando... Aí, dali eu saí, trabalhei depois na Prefeitura de Navegantes. Daí, eu também trabalhava com curso pro EJA, né? De manicure, de maquiagem. Também, toda a vida assim, envolvida. Fui trabalhar numa loja do shopping de Itajaí. Trabalhei 1 ano. Até que nos últimos dias, que eu já estava cumprindo o meu aviso, eu conheci um empresário de São Paulo, que ele estava na mesma feira que a gente estava.
E ele tava com todas essas novidades de cílios, micropigmentação, alongamento de unhas. Aí você enlouqueceu. Porque daí era uma novidade. Era isso, uma na novidade. época, né? Aí ele assim pra mim, eu já tava saindo dessa empresa. Eu já tava com um contrato pronto para iniciar numa outra empresa. E ele disse, eu vou abrir uma filial aqui, eu preciso de alguém. Só que essa pessoa, ela tem que ficar 15 dias em São Paulo em treinamento. Fiz a entrevista com ele. Eu disse, eu vou. E ali, tipo assim, meu irmão ficou doente durante uma semana. Eu cheguei... Por quê? Porque era, imagina, do sítio, aquela Em São menininha Paulo, ali, fazendo 2 São semanas. Paulo. E como é que a Vivi se sentiu nesse período? Não, pra mim era assim, vamos, era Novidade. que eu queria. Eu tinha pedido a Deus que eu queria algo novo, que eu tava cansada daquilo. E era a minha oportunidade, né? E eu fui, eu jamais imaginava, não sabia nada de alongamento de cílios, de alongamento de unha, nunca passou pela minha cabeça. E aí eu cheguei lá, comi o pão que o diabo amassou. Ele era ruim pra caramba. Nossa! Sério? Ele tinha uma das gurias que me ensinavam. Era amante dele, uma guria nova da minha idade, descobri. E ela fazia de tudo, porque eu tinha 28 anos na época, e ela fazia de tudo pra me desanimar, pra eu desistir, porque ela tava com ciúme de mim. E o outro pessoal que vinha e dizia assim, tu toma cuidado com a fulana. Porque se tem alguém que pode te mandar de volta, é ela. Gente, imagina tu tá num lugar novo com tudo novo, daí tu já Meu tá Deus. escutando isso. Não, porque você tava num trabalho, né? Num ambiente perto da tua casa, morando com a tua mãe ali, tranquila. Daí descobre um mundo totalmente novo, um trabalho extremamente diferente do que tu tava habituado. Não sabe nem fazer, tu vai lá pra aprender. Sair da zona de conforto. Totalmente, um desafio. Aí desafio. chega lá, tem ainda toda essa situação. Aí era outra nora dele que não dava, não facilitava. Mas aí eu fiz amizade com os 3 lá dentro que diziam, só toma cuidado aqui, toma cuidado ali. Ficava Era me prova de orientando. fogo ali. Tudo E os isso em 15 dias? Não, 40. Nossa, de 15 virou 40. Ele fez eu ficar 40 dias sem receber. Ele só me deu um apartamento que ele tinha lá, que recebia sempre o pessoal de feira e tal, tudo. Tu vai ficar aqui, mas tu vai ficar sem receber. E eu tinha recém comprado um carro na época, e as contas acumulando, e eu sem receber. Ai, que nervoso. E fiquei. E aí eu, Como é vontade que tu de saiu chorar. dessa- Sem controle Dessa nenhum, eu não ia encurralada. conseguir ficar, Jesus. Como é que E eu- saiu porque dessa? assim, eu tinha dito, foi algo totalmente meio que desafavor dos meus pais, assim, daí tu tudo. tinha que... Então eu não tinha podia que provar. pedir. Ah. Sim, tinha que Eu provar. não Agora tu podia, desliga. entendeu? Eu não Boa, podia boa, pedir Vivi. arrego. É. Aí eu fiquei. Eu Aí vou ele ficar até o veio, fim. vou ficar até o Ah, fim. teimosa também, Vim né? pra- Italiana. Cavicchioli. Cavicchioli ali, ó. Vim para Balneário, ele abriu a filial, ele foi muito difícil, não colaborava, faltava coisas, ele não confiou totalmente, o que precisava para se estruturar acabou. Mas foram 6 meses, só que ele ficou com a loja, e nesses 6 meses eu fiz um tour por Balneário Camboriú, eu divulgava sobre a loja, divulgava sobre os cursos, porque eu treinei para dar curso. Eu ia falar, o que você fazia na loja pra ele? Vendia e treinava para dar curso. Ah, E mesmo sem saber, assim, daquele jeito, ensinava a fazer unha, ensinava a fazer cílios, aquela coisa bem precária mesmo. 40 dias em São Paulo não deu pra aprender. Aprende, mas imagina, hoje em dia você pratica, você conversa com a pessoa que te ensinou, você olha Ah, sim. É que naquela época não tinha esse acolhimento ao forma cliente, que né? era Era diferente. ensinada. Aí o que eu fazia? Eu cheguei, eu peguei todas as pessoas conhecidas e eu fazia por um preço bem baixinho para praticar, né? Sobrancelha, cílios, cílios. Na época não era micro ainda, e unha. E aí praticava, e aí foi os vizinhos, amigas e tudo, foi. Até que quando ele finalizou comigo, daí eu já fui trabalhar em outro salão. Aí foi aonde que começou, né? E não levou um ano depois que ele rompeu tudo ali, eu voltei para São Paulo. Uma das que trabalhavam lá com ele, que era professora de micropigmentação, me recebeu, fiquei uma semana na casa Que dela. legal. Eu Como aprendi. tem gente boa nesse Não, mundo. eu aprendi Ó, ele, A gente ele não era sempre tão bom, tira, mas sempre tem alguém bom sempre na tem. história. Não importa. Aprendi micropigmentação com ela. Os rapazes lá se reuniram, me deram meu primeiro kit, sabe? Assim, então eu tive uma ajuda imensa. Anjos legal. que aparecem Anjos. na vida Foi da anjos, assim, ó, gente. fui abençoada. E assim, porque foi uma coisa que eu abracei de verdade.
sabe? E lutei. Lutei, passei por cima de todos os desafios. Não sei se hoje eu passaria por tudo isso, né? A gente, né, vai ficando velha, vai ficando... Não, mas é que com a maturidade da Vivi hoje, tu não deixaria acontecer desse jeito. Com certeza essa é a diferença. Imagina essa história toda. Quem escuta parece que estamos falando com uma senhora de 90 anos. Né? Porque assim, é tanta história. Não, foi muito... Gente, pra jovem, chegar né? assim, Sim. olha, até aqui hoje foi, tá? Foi luta. Foi luta. Sim, Passar... é muita história. Meu Essa Deus. história de São Paulo, assim mesmo, ela é inusitada, assim, ela é... Eu gosto de contar, porque depois daí de 2 anos eu voltei pra feira, daí eu já tava pra uma feira e eu fui lá, tipo assim, toda linda, maravilhosa, desfilar na frente do stand deles, assim, mostrando, sabe? Olha como eu tô poderosa, como eu já tô fazendo tudo. Na verdade, essa história te fortaleceu, né? Foi ali um deserto que você passou pra chegar aonde você tá, né? Sim. Não existe um desafio que não nos ensine, né, gente? Com certeza. Isso em todas as etapas da vida, em todas as áreas da vida. E parabéns, né? Porque Obrigada. tu te transformou. Não, é recomeços e recomeços, E o desafio né? maior vem agora, né? Se quiserem ouvir, Claro. né? A gente veio pra isso. A gente tá As falando histórias de... estão super quentes. E recomeços, né? A gente tá falando de recomeços. Como foi nessa fase também pra ti. Hoje também tá sendo um recomeço. Sim. Aí eu voltei lá e levei minha mãe para voar de avião a primeira vez, né? Ela nunca tinha viajado de avião, então foi eu, minha mãe e a Catarina. E a gente... Ela foi lá conheceu, foi na feira comigo, tudo. E esse foi a primeira e última vez dela. Porque depois disso, ela descobriu um câncer. E eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha. Eu já tinha voltado com o pai, né? Da primeira ali, né? E ela descobriu o câncer num mês, o tumor. E no mês seguinte, eu descobri a minha gestação. E aí, eu passei toda a minha gestação com a minha mãe doente. E tanto que quando eu estava grávida de 7 meses, ela faleceu. Ai, que triste. Então, ela não viu a Helena, né, nascer. E eu acho que de todos os desafios, foi o pior, assim, porque é você ter que trabalhar. Porque eu tive que assumir sozinha, tá? Eu tinha o meu ex-marido. São histórias bem, bem difíceis, né? É como uma mulher dentro de um relacionamento onde não tinha nenhum tipo de apoio. Eu tinha que bancar tudo, então às vezes eu trabalhava das 9 da manhã até as 9 da noite. Então hoje o meu recado, assim, não é de uma lamentação, porque a gente se dá super bem, a gente é amigo, eu não quero falar mal dele ou do meu relacionamento. Eu só quero trazer que é possível você fazer diferente. Você é vítima uma vez, mas você não precisa ficar no vitimismo. Então, eu fui vítima de uma situação onde, naquele momento ali, eu poderia ter desistido de tudo. Porque a mãe estava doente, eu estava grávida. Os hormônios a mil, e né? ele não estava presente fazendo coisas piores. Que, né, totalmente no momento que mais eu precisava de acolhimento e de apoio. Tanto que, né, depois disso, a gente até tentou se reconectar quando a Helena nasceu, tudo, mas não deu muito. Quando ela tinha 11 meses, eu decidi que eu ia me separar. E que eu ia seguir sozinha. Eu estava bem, bem colocada profissionalmente, estava bem segura, né, assim, do que eu queria, né, que eu não queria mais aquela vida, aquilo ali não ia me levar. Então, é possível toda mulher passar, né, que passa por essas coisas. Uma pergunta, assim, esse momento pra ti foi bem marcante, foi bem doloroso, né, pelo que tu falou. Acho que foi talvez o pior. E foi uma situação mais crítica, onde você aprendeu, tirou alguma coisa. A gente sempre tira alguma coisa. O que você diria pra alguma mulher que tá passando essa situação que você passou? O que hoje a Vivi, com a tua experiência que você tem, o que você falaria? Esse luto, esse momento, a pessoa quando ela tá dentro, é difícil dela encontrar uma solução. Mas não dura para sempre. Eu mesmo, dentro daquela situação, eu trabalhava na minha mente um futuro diferente. E quando eu me senti preparada, eu consegui sair, né? Eu não, durante todo esse tempo, assim, busquem ajuda.
Eu busquei terapia, né? Hoje em dia, a gente só não vai dizer, não tem dinheiro. Não, porque tem os gratuitos, Sim. tem os acolhimentos. Quem quer, consegue, né? Então, busque ajuda, busque uma rede de apoio. Vai aos poucos, não é da noite para o dia, né? Que vai conseguir. Corre atrás dos seus sonhos. Corre atrás dos seus objetivos. A dor vem... né? Mas você pode ficar sofrendo ou não. Sofra o que é naquele momento, depois passa. Para esse recomeço, para você se fortalecer, você se considera uma pessoa espiritualizada? Você acredita que Deus fez parte desse processo na tua vida, que te ajudou? Com certeza. Por mais que na época eu não estava tão apegada a ele ou porque, claro, quando a mãe ficou doente, a mãe faleceu. Eu fiquei 1 ano sem ir na igreja, né? Depois, né? Porque como que a minha mãe, que ajudava todo mundo, que foi ministra da Eucaristia, que Queria ajudou... achar lógica pra que... Como que ela teve... É que a gente nunca deveria perder a mãe, né? Como? Ninguém, né? Então, eu fiquei, né, naquilo assim... Mas mesmo nunca imaginei que ele não existisse, nunca deixei de confiar, nunca deixei de ter fé. Mas nesse momento mais crítico, essa não foi tua principal alicerce. Foi realmente buscar ajuda e grupos, não foi? Porque tem muita gente que nos momentos de dificuldade, até comum, né? Tá com dificuldade... Aí vai buscar o lado espiritual, vai rezar, né? Não que tu não tenhas feito, com certeza, não, a gente né? Mas fez, né? A gente buscou. Foi, então, um alicerce, o maior alicerce, ou foi realmente esses grupos de ajuda? Foi os dois. Nesse momento ali, eu não tinha desistido ainda. E eu meio que larguei um pouquinho de lado depois que ela faleceu, sabe? Então, nesse momento, eu tinha muita esperança que ela pudesse se recuperar. Só que quando eu vi que ela foi indo, aí ela parou de comer, e aí foi pra sonda, e aí o negócio, aí eu já conversei com Deus, né? Ela, se não for para melhorar, então leva ela a Deus. Conversei com ela, agradeci a tudo, consegui me despedir dela. Mas foi depois, assim, que eu me afastei um pouquinho de Deus, mas não durante o processo. Qual é, a gente está falando ali, né? O que tu poderias dizer, assim, por exemplo, para quem está passando, né? Porque a gente, essa virada de página, digamos assim, né? A gente está seguindo a vida. Como aconteceu para ti, de repente, parar e decidir, não quero mais ficar aqui? Porque tu vem vivendo várias... Porque a gente não... Assim, aconteceu uma coisa ruim e não quero mais ficar aqui. Não, é um acúmulo de coisas, né? Qual é o teu limite, assim? Houve um limite para ti? Tipo assim, daqui para frente eu não dou mais porque eu vou adoecer. Daqui para frente eu não vou mais porque eu não tenho futuro. O que para ti, assim, criou como meta, assim, chega? Eu vou ser bem curta e grossa. Teve um dia que eu parei... Houve esse momento, exatamente esse momento, que eu olhei assim e eu disse... Eu não vou ser como a minha mãe, lutar a vida inteira para transformar um homem, como era o meu pai. Meu pai era alcoólatra. E eu vou transformar ela como uma mulher virtuosa. Não conseguiu, ninguém transforma ninguém. Eu vou sair dessa relação, que era a relação que eu tinha, que também acabava me deixando mais adoecida, né? E eu vou seguir em frente. Então, quando eu entendi isso, porque eu vinha naquele sofrimento do luto, né? E mais ainda a minha situação com o meu casamento, que só ia de mal a pior e só me deixava mais ruim ainda. Então, um dia eu acordei e eu disse, não quero mais. E aí, não quis mais. Depois de tantas idas e vindas, vai embora um determinado dia. Eu pensei, eu não vou ser igual a minha mãe. Eu não quero morrer com câncer na cabeça. Eu falei bem dessa maneira. Porque assim, é natural. Não é nisso, não assim, igual ela. Eu quero dizer, não quero morrer com câncer na cabeça. E aí ele fica aí, porque era aquele momento ainda de... Meu Deus, 1 ano depois ainda tava... Tava aqui dentro, tava... De todos esses ensinamentos, porque tua mãe
te ensinou muito, né? Muito. As qualidades, a maneira como ela fazia pra te inserir, né? Eu achei a frase da Andrea perfeita. Ela não dava o peixe, ela dava a isca e a vara, né? Sim. Tu te enxerga fazendo isso com as tuas filhas? Sim. Como é que... Ou talvez mais? Ou como é que é isso com as tuas filhas? Não, eu faço, exatamente. Com Duas a Catarina, maravilhosas, né? A Catarina, inclusive, tá já contigo na estética, né? Sim, com a Catarina e com a Helena também. A Catarina já veio uma vez me pedindo uma coisa. A mãe dá assim, olha, a mãe não pode. Se a mãe pudesse, então assim, ó, vai, eu ensino ela, faz assim, 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 assim. É melhor, tu vai conquistar, tu vai conseguir. As tuas filhas te inspiram muito, né? Elas são inspiração pra você, Vivi. E o que você poderia falar, assim, de hoje, no mundo que elas vivem, o mundo que a mulher tá? O que você poderia ensinar pra elas? Ou o que você acha que é mais importante elas saberem hoje, por ser mulher? Pergunta difícil. Então, vamos... É mais ou menos a tua pergunta. Você até tava falando, né? Mas se você pensar pra refletir, o que você poderia ensinar, que você acha que é mais importante hoje, por elas serem mulheres, que elas deveriam saber no mundo de hoje? Sabe o que eu digo pra elas sempre? Olha pra mãe. Se espelha na mãe. Vê as atitudes, porque eu não sou de falar e fazer diferente. Sabe? Que você é o exemplo pra elas. Olha o exemplo da mãe. Olha o que a mãe passou lá atrás. Às vezes eu falo, ó, com o pai, assim, assim. Não precisa repetir. Olha os meus erros, Olha né? os meus Olha erros. as minhas escolhas. Olha o que eu faço não sei, hoje. mas Eu não tenho os caminhos que eu escolhi. Isso, eu peço sempre para elas olhar. Lembra sempre, ó, se a mãe faltar amanhã, que às vezes eu converso às vezes com a Helena, se tiver dúvida de alguma coisa, lembra o que a mãe faria? O que a mãe diria? Que foi como que você se comportou com a tua mãe. Que daí eu comecei a trazer ela presente, senti que ela estava presente nisso. O que a minha mãe faria? O que a minha mãe diria? O que o meu pai, né? Porque eu quase não falo do meu pai, né? Mas a mesma coisa, assim, sabe? O que... esse é o conselho. Eu acho que é uma resposta bem acertada, porque assim, minha mãe sempre fala, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Como quem diz, não necessariamente o meu exemplo vai ser um bom exemplo. Né? Enxergue a minha história e sirva de baliza para você. E, de fato, minha mãe é a pessoa que, com certeza, mais me ensinou, mas disparado. Tanto com os erros quanto com os acertos. E a convivência, a intimidade faz com que a gente entenda, né, esse posicionamento. O que a minha mãe faria? O que eu poderia fazer aqui que a minha mãe teria alguma atitude? E as perguntas são difíceis mesmo. Não, nesse lugar aí, a gente já teve nesse lugar. É assim, é gostoso, mas é uma autoanálise também. Porque a gente tá aqui pra refletir juntas. Como o nosso encontro. Como é a Eco, né? Sim. E falando em reflexão, né, é uma das coisas que vocês falando, eu tô aqui, né, a gente fica refletindo, né? A gente fica refletindo, porque isso acontece comigo, acontece com todas nós, né? Como a tua mãe, né, tava ali te mostrando, tentando fazer com que você fizesse diferente, porque para que não repetisse as mesmas coisas que ela. Porque assim, ó, às vezes a gente quer que os filhos da gente façam aquilo que a gente fala, né? Mas a gente faz aquilo que a gente vê. E o que a gente vê é aquelas escolhas que a gente tem, né? E acaba... É isso que os nossos filhos veem. Então, a importância, sim, das nossas escolhas serem melhores. Não só para nós, mas para a geração que está indo à frente, né? E se a gente fez essas escolhas que, né, que a gente tentou consertar e trabalhar na cabeça deles também. Porque é natural que a gente repita inconscientemente, gente. Sim. É inconsciente. A gente não se pega falando igual o jeito dos pais da gente. As gente atitudes. Se pega sentando igual. É muito inconsciente. E inconscientemente, às vezes a gente tenta manter uma relação para o bem-estar da família e uma relação ruim, né? E a gente está mostrando com atitudes para os nossos filhos, né, o que não fazer, e a gente está querendo que eles façam diferente, né? É muito difícil. Não, a educação, eu acho que muito difícil. Deve ser, eu não sou mãe, né? Mas assim, deve ser difícil, a questão mais difícil. Porque difícil. assim, não tem a regra exata, né, gente, do que vai dar certo. Não é receita de bolo, e a gente não quer que eles se machuquem, né? A Vivi não quer que as filhas dela fiquem doloridas, que elas aconteça o que a gente sofreu, o que aconteceu na nossa vida. A gente quer preservar, a gente quer colocar assim num bercinho, acolher. Por isso que não aquilo que a gente fala, eu digo, e sim aquilo que a gente faz.
Essa é a nossa herança. Mas assim, Andréia, ó, por exemplo, eu tive a Catarina muito cedo. Eu tive ela com 21 anos. Eu tava cheia de medos e de anseios e de coisas aqui dentro. Eu não consegui dar metade do cuidado, da educação que eu dou hoje para Helena, né? Eu tive a Helena com 32, então foram 11, quase 12 anos de diferença. Então, na época que eu tive a Catarina, eu tava, meu Deus, eu era jovem, quem precisava de atenção, de cuidado, era eu, sabe? Sim. E aí, aquela coisa, né? Casou cedo, aí depois separa, aí vem aquele mundo, né? Acho aí, que a minha mãe se identifica contigo, aí eu comecei por isso a que sair, aí eu comecei a festar. Daí, claro, a minha filha, né? Eu voltei a morar com meus pais, aí a minha filha ficava com a minha mãe, com meu pai. Então, eu fiquei depois muito tempo me culpando porque que eu não fiz diferente com a Catarina, mas depois, né, de terapias, entendimento, a gente dá o que a gente tem. Sim. A pergunta existe mãe que não se culpa? Eu acho que não, né? Então, hoje, o jeito que eu converso com a Helena, desde quando ela estava dentro da minha barriga, que eu saía às vezes chorando, imagina, diante de um monte de coisas que estava acontecendo na minha gestação. E aí eu dizia, mãe, não é contigo que a mãe tá triste, vem calminha, por favor, que a mãe precisa trabalhar. E assim, ó, gente, que anjo, tá? Assim, ó, desde o início eu levava ela para trabalhar quietinha, não chorava, uma calmaria, porque ela foi todo tratada ao redor, já foi toda uma maturidade, já tinha uma técnica, já tinha um conhecimento diferente. Muito mais segura também, né? Que eu acho que é um fator bem relevante também. Financeiramente também, né? Segura pelo fato de eu conseguir sustentar a casa, né? A nossa vida, né? Antes eu era dependente de um homem, né? Não que, gente, não vamos levar para outro lado, né? Claro. Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que, assim... se ele não dava conta lá, mas eu dava conta aqui. Né? E claro, e como mulher mais segura, porque eu acho que a profissão... Gente, que eu quero falar, não vou falar do dinheiro, eu vou falar da profissão. Toda mulher, ela tem que se encontrar em algo. Ela precisa ter uma profissão, ela precisa executar para trazer segurança, autoestima, bem-estar, né? Se sentir útil, se sentir, né? É dessa maneira, a partir do momento que eu comecei assim, claro, que eu comecei a me sentir mais segura e melhor. Eu né? vejo, assim, quando você começa a falar e todas as lutas, desafios que você teve, eu vejo a tua profissão como uma cura. Né? Foi uma cura. Verdade. E veio pelo teu histórico também. O que você acha que foi importante na tua caminhada que te deu essa força para você também poder curar outras mulheres? Então, você comentou da terapia. Teve o que mais que te ajudou para chegar aqui, nesse lugar hoje? Eu não podia... Eu não sei responder isso. É a última que eu faço, tá? conjunto de É a coisas, última. né? Mas a terapia, assim, um ombro amigo, além do grupo da a Eco. vontade. Assim, ó, digamos, né? Hoje a gente tem muito mais grupo de apoio. Hoje eu tenho o grupo de apoio da Eco, assim, que é maravilhoso, gente, que eu nem imaginava. Sim, e também tem condições para pagar, né? Uma profissional especializada para cuidar de você. Sim. Como a gente também faz terapia, que, psicólogo. Assim, ó, esperança, força de vontade de ser diferente, fé. Não deu certo. Acreditar. Eu acreditava em mim. Eu, assim, ó, desde o início, acreditava. Eu acho que isso realmente foi o mais importante. Se não dá isso certo também. aqui, eu consigo ali. Eu volto a fazer unha, se for possível. Eu sei cozinhar, eu faço bolo. Porque eu lembro que quando eu trabalhava CLT, quando eu saí dessa empresa, né, para ir para São Paulo, eu tinha 4 propostas de emprego na minha mão. Contra a proposta do patrão, o outro que eu ia começar, a loja do lado e essa que eu fui viajar. Então, por quê? Porque eu tinha autoconfiança. Eu sabia que o que eu fazia bem feito. Então, eu acreditava em mim, acreditava que poderia ser diferente. Então, eu não desistia. Eu nunca desistia. Vive a mulher dos recomeços. Vive, Parabéns! deixa Vamos fazer um brinde. Muito legal. Vamos fazer um brinde a recomeços, a Vivi. Muito bom. Adoramos conhecer mais de você, Eu tenho uma Vivi. perguntinha pra Vivi antes de encerrar. Vivi, O hibisco dela aqui.
Como é que a Vivi se enxerga daqui pra diante, Vivi? Qual que é o teu plano? Não precisa, assim, detalhar, detalhes. tá? Mas, o que você quer pra vida? Isso, o legado. Acredita pro futuro. Ou um legado, assim, o que tu acha que tu vai deixar para tuas filhas de legado? Ou como é que tu se imagina, né, daqui a 5 anos? Assim, uma mensagem meio que a Vivi do futuro. Né? Isso, não só da vida como um todo. Um aprendizado da vida até hoje. Vivian Cavicchioli. Pra onde a Vivi tá querendo ir agora? Gente, vocês me pegaram agora. Olha, falar da história, falar do passado, falar do futuro, tá difícil. Muito presente. Né? Então, agora pensa no futuro, agora faz futuro. Assim, mas não o deixa que tu de ser deseja? Porque desejo tem. Tem sonhos, desejo, né? Tem vontades. Claro. Qual que é o... Se for, então, para deixar um legado, se for, então, para Vivi do futuro, o que tu deseja? Eu desejo que todas as mulheres, elas encontrem o seu propósito. Elas se amem, elas busquem evoluir. Foi implantado na nossa cabeça durante um tempo algumas coisas que acabaram também nos afastando, né, da nossa feminilidade. É verdade. Sabe? Sim. E isso não faz bem, né? Até um certo ponto você dá conta. E eu tô sentindo isso na pele hoje, de ter que ser a Mulher Maravilha, né? Então, não perca a sua feminilidade, a sua essência. Busque evoluir, busque ser melhor, porque hoje está aqui na nossa mão, existe uma facilidade muito grande. Você às vezes não precisa pagar um curso, mas só você lendo, você seguindo um perfil interessante, né, que de autoajuda. Alguém que te inspire. Se inspire, muito pelo contrário, né, do que sentir inveja daquela pessoa que está lá, se inspire, né? Use histórias como inspiração. Então, eu acho que é isso. Como esse podcast hoje. Isso. Agora sim, mais um brinde, então, para Obrigada, Vivi. Inspiradora. Eu quero te agradecer imensamente. Foi muito inspirador para mim te ouvir. E é muito bom saber que tanta sensibilidade que tu tem de dar a volta por cima mesmo assim, sabe? Você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa transparente, mas também tem garra. Sim. É impressionante, né? Sim. Aonde quiser. Sim. Parabéns. Obrigada. Olha, me impressionou bastante. Muito obrigada. Eu vou levar isso para mim. Ai, obrigada. Vivi, obrigada. Obrigada também. Agradeço em nome de todas. Tá, a tua história realmente é inspiradora, baixinha arretada, a gente não diz que tem toda essa força dentro dessa mulher, por trás dessa delicadeza dela, né? Então, muito obrigada pela sua história. E este foi o 7º episódio do Pode Ecoar. Mais uma vez, agradecer ao nosso patrocínio, Branding Renove, e a gente espera vocês no próximo episódio.